É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições. Sou Daniel Coelho, tô aqui muito contente de viver esse tempo com vocês aqui em Recife, repartindo um conteúdo muito significativo, recebendo pessoas que a gente admira demais e a gente teve que vir até elas porque assim ficou mais fácil. Então esse e alguns outros episódios vão ser gerados aqui em Recife e hoje a gente vai conversar muito sobre missões urbanas, o diálogo cultural, o que é primordial, fundamental, o que é dialogal e tudo isso com o Lucas da Steiger. Então, antes da gente seguir para essa conversa portentosa, maravilhosa, significativa, vou te pedir aquelas coisas mais simples do mundo. Primeiro, curte esse vídeo, mesmo pela fé. Antes de você assistir, você já curte aí, que você é um homem de fé. Comente alguma coisa, faça suas perguntas, tanto eu quanto o Lucas, a gente vai estar aqui responsável para conversar, aumentar esse campo de diálogo. Terceiro, compartilhe. Se você conhece aí jovens, comunidades, igrejas que estão engajadas em missões, compartilhe esse conteúdo, tenho certeza que vai ser muito edificante. E por último, meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, a porta do céu está se fechando. Se inscreva agora mesmo. É isso aí, sem mais delongas, vamos para o episódio. Solta a vinheta. É isso aí, gente, estamos aqui começando essa jornada em Recife, terra maravilhosa, e podendo começar os nossos encontros aqui com esse amigo que eu já apresentei, mas que é o Lucas. A gente vai conversar hoje sobre um tema que a gente estava conversando agora há pouco, né? Foi. Quando a gente era mais jovem, né? Quando éramos jovens, eu tenho 35. É, você é mais novo que eu, cara, não parece tu. O sol de Recife é... O é irmãozinho puxado. que tava aqui, o Alan, me deu 31. Cara, Ele foi bondoso com você. ele é bondoso, mas é porque ele tá começando, né? É. Então, assim, quando a gente estava lá, naquela 2010 e tal, missões urbanas era o tema na nossa vida, Sim. assim, no seminário. Então, assim, mas antes da gente falar do tema propriamente dito, se apresenta aí, fala um pouquinho Tá massa. de você, da sua casa, etc. Eu sou o Lucas. Pra quem que eu olho? Pra você? Cara, quando você for falar sério, quando você for falar sério, você olha essa câmera aqui. Quando Falar for sério. mais ou menos sério, você olha pra mim. Beleza. Então eu vou olhar sempre pra você. Tá. Então, eu sou o Lucas, eu sou publicitário. Quer dizer, sou não, né? Eu sou um filho de Deus. Então, Minha identidade. rola editar? Edita, então beleza. Vamos lá. Mas Vai quiser ficar também branco- deixar vai ficar assim, branco e preto. no fluxo solto de pensamento. Não, você é um filho amado de Deus. Assim, eu sou o Lucas, sou daqui de Recife, sou natural de Manaus, na verdade, mas moro aqui desde criança, então acho que eu nasci em Manaus por engano. É mesmo? Vim pra cá. Sou casado com a Mirella, pai da Amora e da Martina. Me formei em publicidade, lá nesses anos de 2010 aí, mas logo depois fui sentindo a vocação ministerial. Comecei a trabalhar na igreja, me formei em teologia, fui Aonde pastor. você formou? Formei na Tô curioso. FTSA. Ah, legal. Aqui o pessoal gosta, né? Aqui a galera gosta da FTSA. E aí Bruno fiz a também, né, FTSA. formou lá, né? Aham. Legal. Uma galera daqui da ponte é da FTCA. E aí fiz teologia, fui pastor de adolescentes, de jovens, e depois comecei a me envolver com a parte missional de fato, assim, né, uma missão chamada Steiger, que é onde eu e minha família está hoje em dia. Mas assim, esse tema, mesmo quando eu estava ainda desde a publicidade, da igreja local, sempre essa consciência de tipo, como é que a gente comunica o evangelho para quem não é da igreja, né? Para quem pensa diferente, ela sempre foi uma coisa muito forte assim, para mim. Talvez por isso eu também fiz comunicação social, né? Publicidade e tal. E aí, enfim, de uma certa forma, olhando agora, tá tudo interligado. Assim, E hoje teu ministério tá
mas apenas, né? No sentido, Aham. você está focadão na Steiger, Isso. está com a casa aqui, projetos É. novos. A gente tem hoje a galeria, que é a nossa casa, o espaço comunitário que a gente tem aqui em Recife, que é vinculado à Steiger, né? Então, a Steiger, ela, como missão, ela tem... Então, deixa eu falar, introduzir a Steiger primeiramente, assim, né? Pronto. Em uma frase, a Steiger ela é uma instituição missionária que busca alcançar e discipular jovens que nunca entrariam numa igreja. Então, esse do alcançar e discipular tem um peso legal, que é tipo, da gente ir, né? Da gente não simplesmente ficar, ei, vem na minha igreja, meu culto é massa e tal, né? Mas a gente alcançar, a gente ir, trocar ideia, ir onde esses jovens estão, entender a linguagem deles, entender o universo deles, e discipular, porque a gente entende também que conhecer a Cristo é um processo, né? Existe o momento da conversão, mas existe também esse processo que ele é de discipulado, da pessoa ir conhecendo a Cristo. Ainda mais quando a gente está falando de um Brasil em 2025, né? Onde, enfim, igreja, e o evangelho, evangelho não, mas assim, a igreja, o evangelicalismo, ele é muito forte, ele está no jornal, estava em slogan do governo, mas não necessariamente de uma maneira positiva, né? Então, as pessoas sabem sobre Jesus, os jargões evangélicos estão na boca do povo, é meme, né? Então, a gente entende que, localizando aqui, né, agora a missão no Brasil, a gente entende a importância de quase que desconstruir o que a pessoa entende como igreja, o que ela entende que é Jesus, para apresentar o evangelho. Isso é um processo de discipulado, né? Que exige uma caminhada. Daí é onde a missão da Steiger entra, que a gente, entendendo que a gente é jovem, a gente talvez nem tanto mais, mas assim, a gente lida com os jovens. Alguém vai chamar a gente de jovem. Alguém vai chamar a gente de jovem. Meu pai provavelmente. A gente vai conhecer o universo da galera jovem, vai entender essas pessoas, vai entender quais são as suas dores, as suas alegrias, e a partir disso a gente consegue dar uma resposta do evangelho, a partir de conhecer o universo deles, né? E aí começa uma relação de discipulado. Dito isso, uma coisa que... Deixa eu só te cortar. Nessa questão do discipulado, você já o insere em uma igreja local, ou isso tudo ainda acontece nesse espaço no relacional? Ambiente de missão, no espaço relacional. Porque justamente a gente entende que... você é pastor de igreja há muito tempo, eu também cresci em igreja, provavelmente quem está ouvindo a gente também é de igreja já há muito tempo, então não precisa ter muita papa na língua, né? A gente pode cortar proposições. Esquece, a gente se preocupa. Beleza. A gente pode cortar na própria carne. A gente sabe que às vezes a igreja é a noiva de Cristo, beleza. Sim. Mas ela, às vezes, com o ambiente social, ela não está preparada necessariamente para receber algumas pessoas, ou as pessoas não estão preparadas para vivenciar a igreja, né? Então, a gente entende que essa relação de discipulado ela é muito importante, que ela aconteça no ambiente relacional, no 1 a 1. Mas ela foca a igreja lá no final. Ela foca a igreja, mas ela entende que, tipo assim, o ponto alto do discipulado é que você conheça Cristo. Conhecendo Cristo e querendo ser um discípulo de Cristo, você está pronto para congregar numa igreja. E às vezes a gente inverte. A gente ser acha membro da igreja para depois ser discípulo. Isso, a gente acha que o ser discípulo de Cristo é ser membro da igreja, e não necessariamente, né? Não. E às vezes a gente percebe, nas caminhadas de fé, a gente percebe que a pessoa, enfim, conheceu a Cristo e já entrou na igreja, já vai ganhando espaço lá dentro, e aí tem as tensões. Sim. Mas essas tensões são porque muitas vezes a gente se apressou em colocar a pessoa lá dentro, em dar para ela voz, espaço e tal, quando na verdade ela precisa ouvir, ser cuidada, né, ser ouvida. Então a gente entende a importância desse processo de discipulado. Sim, e duas perguntas que eu tenho na cabeça, assim. A ordem não interessa tanto, mas você falou uma coisa que eu tenho pensado muito, falado e insistido nessa ideia de que o Brasil está entrando numa fase de reevangelização. Sim. Porque o evangelho clássico americano da proclamação, daquela parada de encher estádio, isso teve seu lugar, foi uma bênção para muita gente, mas ele trabalhou essa primeira esfera que você colocou, a proclamação, o evangelismo de praça, que quase não existe mais, lembra?
Quando a gente era menino, assim, a coisa mais legal do mundo era ir levar o coral na praça, assim, era uma coisa magnífica, né? Ou malabares, ou da fumaça no fogo da boca, etc. Mas ela não cumpriu o que é diferente. Eu falo, posso estar enganado, tô falando com o mestre aqui, né? Oh, caramba. Mas o projeto é meu também, né? Eu posso. Então, assim, é sua proposição também. É minha proposição. Então, assim, eu acho que a igreja brasileira ela ficou mais do evangelho de Marcos do que do de Mateus. Certo. Então, Marcos termina lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mateus termina, ide todas as nações e façam discípulos. Isso. Então, são coisas que você vê. O Mateus ele é um judeu clássico, né? E eu acho que a Steiger, então, desde cedo entendeu essa dinâmica de que o processo de conversão ele deve ser acompanhado com agora um discipulado relacional, bíblico. Legal. Algo assim. Eu posso falar sobre hoje, sobre a minha compreensão, Lucas, mas eu acho que a Steiger, se for falar da instituição, eu acho que ela fez esse movimento também. Ela começou um pouquinho da história da missão, né? Só para entender por que a gente tá onde tá e faz o que faz. Ela começou em Amsterdã, com um casal que fazia parte da Jocum, em Amsterdã, e aí, em Amsterdã a prostituição é legalizada, a droga, a maconha é legalizada, né? Você deve imaginar. E nos anos 80, no auge do movimento punk, esse casal percebeu que, ainda que eles estivessem fazendo ação na rua, tinha uma galera ainda mais marginalizada. Sim. Que nem a Jocum não estava conseguindo alcançar. Mas aí eles começaram a fazer, montaram uma banda de punk chamada No Longer Music, que existe até hoje, por sinal. Olha aí. E aí faziam um show de punk num pier lá, e aí depois do show eles faziam um estudo bíblico. Então, e o pier em holandês significa Steiger, daí que vem o nome da missão. Começou com esse movimento, né, de fazer um show, uma parada disruptiva, pregar o evangelho, fazer a proclamação num ambiente desse, e depois chamar a galera para conversar, para fazer um estudo bíblico, abrir a Bíblia e falar, e aí, o que você acha, né, sobre Jesus? Vamos conversar aqui sem uma capa religiosa, né? Então, existe esse ímpeto da proclamação, que não deixa de ser um mandamento bíblico, né? Claro. Não. Então, ele existe. Por exemplo, hoje chama NLM, né? Mas vem do No Longer Music. A banda ela continua fazendo turnê e vai junto com a galera nas praças e faz os shows e proclama de uma maneira contextualizada. Mas com o tempo, e aí eu acho que vem esse lance do espírito do tempo, a gente vem entendendo que somente proclamar não necessariamente fecha essa conta, né? É importante o ir por todo mundo e pregar a toda criatura, mas é importante também fazer discípulos, né? Sim. Daí a Steiger ela acrescentou esse sexto pilar na sua visão, que é somos uma família. Então daí existe a importância da gente, enfim, fazer ações de rua. A gente faz ações de rua, a gente vai trocar ideia com a galera na rua, faz ações de mais impacto. Um monte de coisa que a gente faz, se você for ver o Instagram da gente, ou no canal do YouTube. A gente vai deixar aqui o Instagram. Tanto do nacional quanto internacionalmente, você vai ver que sim, tem coisas que a gente faz que são de impacto, ou coisas mais relacionais, mas assim, vamos na rua trocar ideia com a pessoa. Mas a gente foi entendendo que quando você cutuca uma pessoa assim, fala, e aí, o que você acha sobre a vida, sobre o universo? Você vê que a pessoa tem um vazio existencial que não se resolve numa conversa só. Então exige, vai puxando esse fio de uma necessidade de uma relação de discipulado. Sim. Daí a gente começou a entender a importância dessa questão de ter um espaço físico, de uma casa com um espaço comunitário, onde as pessoas entendam que ali elas gostam de ir, um espaço neutro, né? Então não é uma igreja. Isso abre uma liberdade para que a gente... Que é a ideia do café lá. Que é a ideia do café, que a gente tem na galeria hoje. É um espaço cultural, comunitário. Então, assim, a gente tem feito alguns eventos e recebido alguns eventos, né? De pessoas diversas que querem fazer lá. A gente está se organizando. Já teve uma banda que fez uma audição, lançou um álbum e fez a audição lá do álbum. A gente vai ter daqui a pouco, acho que um show de stand-up comedy. Lá, tudo lá. Teve um festival vegano, vai ter, acho que em novembro, uma vernissagem, um artista que quer expor as obras dele lá. Então a gente está promovendo eventos ou recebendo pessoas que querem fazer esses eventos na intenção de ouvi-los, de conhecer, de trocar ideia. A gente percebe
que à medida que a gente vai ouvindo a pessoa, dando espaço, criando essa relação, né, a pessoa vai também querendo ouvir a gente. Uhum. E aí, no caso especificamente da gente aqui da galeria, que é aqui em Recife, a gente fica costa com o imóvel de uma igreja, daquela igreja chamada Mosaico. E aí isso era uma preocupação que a gente, antes de abrir a casa, a gente tinha assim, tipo, pô, mas... Vai ser bom, vai ser ruim? porque se a gente quer dialogar com uma galera que não quer saber de igreja, e a gente tá literalmente nos fundos de uma igreja, para além da missão, será que isso vai jogar contra? Como é que é? E a gente abriu em março, né? Fevereiro para março. De lá para cá a gente tem percebido, na verdade, o contrário. Quando a galera começa a conhecer a casa, pô, que legal. Parabéns pela iniciativa de vocês. O bairro, a região aqui da cidade estava precisando de uma casa assim, que recebesse eventos e tal. E a gente vai apresentando a casa e a gente fala, ô, tu acredita que aqui atrás tem uma igreja, velho? E o pessoal tá super apoiando a gente a fazer acontecer, então a galera massa. E o pessoal fala assim, pô, primeiro é o que inusitado, e o segundo, que legal que existe alguma igreja que apoia uma coisa como essa, né? Que a gente, como tá, né, no universo de igreja, a gente sabe que existem várias. Mas para quem não tá, né, no universo de igreja, fica só com a caricatura, né? Sim, a caricatura que a gente também é contra, claro. Então, quando a gente mostra que, tipo, pô, existe um espaço cultural que tá rolando na cidade, que tá dando oportunidade para, digamos assim, tá dando oportunidade para mim, para eu fazer a minha parada aqui, né? E tem uma igreja que tá apoiando isso aqui, isso gera uma curiosidade positiva. Sim. E é aí esse ponto que a gente gosta de gerar. Que a gente vai criando uma relação, a pessoa vai entendendo que a gente não é um bicho do mato, que a gente tem conteúdo, que a gente é uma pessoa interessante também, um grupo interessante. E não só isso, mas a gente também acredita em Jesus. Isso vai começando a... Peraí, mas tu é uma pessoa legal? Tu fala a minha língua, e tu tem essa fé. Como é que esse universo que eu conheço se comunica com aquele universo que eu tenho uma ojeriza? E aí a gente tem a oportunidade de começar a desconstruir. Não, cara, as coisas se conversam, sim. E esse sexto ponto que você colocou, estava até anotado aqui na minha cola, porque eu assisti um outro programa que você gravou com os meninos, que são daqui também. Sim. De Recife, né? Da Batista? Da Paz. Lá. Da Paz. É a paróquia do Espírito Santo. E você falou disso, e eu acho que tem convergência com essa ideia dessa desconstrução da igreja, desse senso comum. Até porque você está lá com a igreja com o Mosaico, então, e o Mosaico tem trabalhado nessa desconstrução templária, apostólica. Então, você chega lá, Rodrigo, os irmãos, todo mundo vestido normal, a igreja não tem ela propositalmente não tem cara de igreja, não tem uma dinâmica de um templo, e do sofás, salão de culto, né? Quadros, aquela coisa assim. E aí eu acho que isso vai nesse lugar da família que você colocou, né? Faz muito sentido pra gente estar lá com família, mas também com missão. A missão da Stag e a galeria tá junto com uma galera como essa, justamente por causa disso, porque faz parte do DNA da igreja, da Mosaico, né? Por uma visão eclesiológica mesmo assim, o servir a cidade, né? Então eles entendem que, tipo, poxa, a gente tem um espaço, a gente tem uma atuação, né? Então muitas igrejas vão entender isso como uma atuação social, outras, enfim, da saúde emocional, servir como, né, espaço para atendimento psicológico, a igreja e tal. Eles entendem como servir a cidade também nesse aspecto cultural, tipo assim, Sim. A gente tem um espaço com estrutura e tal, e que às vezes tem movimentações culturais do bairro que precisam de um espaço para acontecer. Justamente. E por que não aqui? Isso vira um ponto de contato. Isso já era uma coisa que a Mosaico já fazia, né? E para além disso, a compreensão de eclesiologia, de entender que isso é a visão deles, assim, né? De que a reunião do domingo deveria ter muito mais a ver com uma reunião familiar, né? Com uma sala de casa, do que um auditório, né? Então, acaba você tendo que ter, obviamente, um auditório, um microfone, algumas coisas assim. A estrutura mínima. A estrutura mínima e um senso de organização, porque sim também, né? Não tem que ficar explicando muito isso. Mas isso não pode estar acima do senso de que é uma reunião familiar. Daí as pessoas entram lá e falam, pô, parece uma sala de casa, nem parece uma igreja. Então, pra gente é um privilégio também, assim, estar lá junto, porque
não é uma igreja, não é simplesmente uma igreja que disse assim, ó, tem um espaço aqui, pode usar, Uhum. mas é uma igreja que também comunica com o que a gente como missão entende, né? Uhum. Então tem um diálogo muito bom também entre a igreja e a missão. Cara, você estava falando, eu curti muito quando você falou dessa questão cultural, mas lá, quando eu ouvi você, uma coisa me pegou, assim, porque o brasileiro em si, ele não tem um senso cultural muito grande. Essa é uma conversa boa. E o evangélico menos, né? Uhum, Porque, primeiro, nossa nação ainda é curta, né? uhum. Curto espaço de tempo. O evangelho aqui começou essa semana, né? Semana passada, que vieram Isso. aqui. E quem chegou aqui não teve esse cuidado cultural de falar assim, opa, aqui é o Brasil é assim. Então Uhum. aqui, por exemplo, qual outro lugar do mundo que você vê um coral cantando? Na igreja e fora do Brasil. Então não existiu esse respeito, vamos fazer uma igreja brasileira. Tem alguns caras defendendo a ideia de que a igreja tem chance de começar a ser brasileira agora. Porque É. as memórias missionárias americanas e europeias, elas estão acabando. Aqueles E estão sendo missionários. questionadas, né? E estão sendo colocadas em Não, e tem muita xeque. coisa boa. Não estamos definindo qual a cultura é a certa. É, Mas falando de cultura, não estamos falando nem de leitura bíblica, falando da cultura brasileira. Não houve isso. uma igreja, está acontecendo. Pensar uma igreja para o Brasil, uma igreja para o Recife. Por exemplo, eu e o Felipe estava aqui, aí fomos lá na padaria, aí chegamos lá, o buffet de peso, né? Que é. Uhum. Aí eu olhei e falei, cara, isso aqui tá mais com cara de almoço do que. É. Aí o Rodrigo pegou escondidinho de carne seca, cara. 9 horas da manhã. Shark. Shark, é. A gente chama de carne seca. Aí eu, ô Rodrigo, isso aí você come na hora do almoço. Não, mas aqui. Aqui Aí ele não. contou a história de uma empresa que estava vindo para cá muito grande e teve que aportar, se eu não me engano, no café da manhã, mais 3,5 milhões para fazer um café que as pessoas realmente tomassem para ir trabalhar. Em São Paulo, o café preto ele é necessário, Uhum. mas A a gente toma refeição, isso né? na empresa. É, a A refeição. refeição é o almoço, entendeu? Uhum. Aqui o almoço é importante, mas o café da manhã tem um peso maior. Então isso é Isso. uma leitura cultural. É. Se eu fosse plantar uma igreja Uhum. aqui, a reunião principal seria o café da manhã. Isso. Faz sentido. Entendeu? Porque eu Claro. estou olhando para a Uhum. realidade local. E os missionários europeus e principalmente americanos, não existia essa cultura. Tinha Existia essa muito ideia a, de a que, consciência de do justamente, proclamar, né? e que o evangelho está na cultura americana. Tá Está atrelado. muito Então, atrelado. a forma como eu penso política, a forma como eu levanto uma bandeira, e não estamos aqui, Uhum. estamos só fazendo uma leitura. No Brasil, ainda não houve. Então, assim, quando alguém americano, no caso alemão, a Steiger nasce lá na Alemanha, nada a ver, né? Com a Uhum. nossa cultura. E ela nasceu em Amsterdã. Amsterdã, na Holanda, perdão. Vem para cá. Como que foi essa adaptação cultural? Porque Cara, tem o movimento punk, uhum. eu sei, tem também, mas ele é assim, ele tá lá, mas ele não Ele não reflete representa o a todo, né? cultura brasileira. Essa é uma conversa muito longa, muito boa, porque o Brasil, sendo um país de dimensão continental, né? Multicultural, né? Ele é multicultural. Enfim, Recife já poderia ser, de certa forma, tratado como multicultural, sendo uma cidade, né? Que dirá o Brasil. Mas, assim, eu percebo que em São Paulo, que foi quando tentando me ater do fim para o começo, né, dessa questão. Quando a Steiger veio né, do exterior, digamos assim, da Europa, tal, para cá, para o Brasil, ela chegou por São Paulo, com Sandro Lá com o Baggio, Sandro, né? 242. Exatamente. Era revolucionário demais. É. Nossa, todo mundo tinha que ir no 242, era uma coisa Eu assim. sou fã, velho. Fazia Sou parte fã. do turismo Isso, evangélico, né? é verdade. Então, se tratando de São Paulo, hoje se fala muito de bolha, né? Mas desse nicho cultural de São Paulo, centro, bebe muito do hardcore, do hip hop, do punk, Uhum. do trap, do rap e tal. Então, não foi difícil achar os pontos de conexão da galera vir pra cá e falar, a gente tem as mesmas diferenças e tal, e isso se tornar missão. Só que aí eu acredito que agora que tipo assim, a Steiger tem se expandido, né? Tanto
tanto em São Paulo, mas assim, Aham. para outros nichos, conhecendo outras, digamos assim, tribos urbanas, né? Uhum. Dentro de São Paulo, mas também em outras cidades, aqui em Recife, a gente tem tido muito essa conversa sobre, tipo assim, velho, a gente, essa é uma conversa até meio que interna, assim, a gente não é uma missão underground, a gente não é uma É porque missão... parece que olha de Exato. longe, todos os seis são meio Todo mundo é muito diferente, não sei o que e tal. caramba. E olha que eu, chegando lá, eu acho que eu sou um normalzinho, Você é o assim. mais normal. Eu sou mais normalzinho, mais com normal. certeza. Não, o Sandro é mais normal. O O Sandro é mais normal. Depois do Sandro... Fisicamente. Sim, justo. Mas eu digo assim, a galera, a maioria talvez estava muito assim no raio do rock, rap, hip hop e tal, né? Até na discussão ainda musical, assim, né? De tribo de música. E aí, com o tempo, assim, à medida que a parada vai crescendo, vão chegando mais pessoas interessadas na missão. E a gente vai entendendo assim, pô, galera, vamos se ater aos princípios da missão, o que é o princípio de missão de evangelho, e a gente aplica esse princípio numa forma cultural mais diversificada. Uhum. Então, por exemplo, aqui em Recife tem uma cena do hardcore, do hip hop, do trap, a cena de batalha de rima e tal, tem. Mas em São Paulo, ela é muito mais forte. Aqui, o que a gente tem mais forte? O brega funk, enfim, a gente tem... Top 1 seria o brega, assim? Você acha que o brega funk, o brega... Mas assim, para além disso, tipo, existe a caricatura da galera que é mais brasileira, digamos assim, né? Que gosta mais do ritmo brasileiro, da tropical e tal, não sei o que, né? Então, Recife tem mais essa vibe... e que a gente nordestino e o pessoal tá chamando de brasileira só também. Isso, boa. Como mas eu falei, entendo. Essa discussão ela é muito longa, assim, né? Sobre a cultura brasileira e como é que o evangelho se entrelaça nela, né? E se desentrelaça do que é o entrelaçamento evangelho-cultura de outros países, de outro continente, né? Mas é isso, essa é uma discussão, inclusive, recente e que, graças a Deus, a igreja tem tido e a gente, como missão, também tem tido. Tipo assim, olha, como é que a gente dialoga com uma galera que não é também do nosso nicho, né? E como é que a gente recebe uma galera que é cristã, que é da fé, que quer comunicar o evangelho para o seu nicho, não é do meu nicho, mas ela tem o nicho dela. Sim. Então como é que a gente se junta em tribos diferentes, se o cuida, que é fundamental e o que é né? cultural. Eu acho que essa é a coisa mais difícil de ler a Bíblia. De perceber que a Bíblia tem a sua origem em um lugar específico, tempo, língua, etc. E povo. Então a Bíblia tem um povo. Só que esse povo agora não tem uma cultura só. Não tem uma cultura como só. Como que tem sido assim na prática, assim? Quais são os elementos que você consegue... É pergunta difícil, mas é necessária. Perceber que fala, cara, isso é só um ajuste cultural. Foi tido como pecado, mas é um ajuste cultural. É através desse diálogo musical, você curte muito música, né? Que eu consigo... Você até falou uma coisa que eu falei, cara, isso dá pano pra manga. Que você consegue ver beleza em coisas que as pessoas não conseguem porque elas não chegam lá. O preconceito religioso me impede de ver a beleza naquela música que está escrita por um... Aí já fala um pouco da graça comum, então, eu acredito que quando a gente fala sobre a relação do evangelho com a cultura, a gente precisa falar sobre a graça comum, a gente precisa falar sobre redimir a cultura, né? E fazer tipo uma exegese da cidade. Acho que são algumas coisas que a gente pode... Explica aí, exegese da cidade. Nem todo mundo sabe o que é isso. Como é que você explicaria? Exegese da cidade seria uma leitura mais profunda sobre a cidade, assim. Seria o que não está aparentemente visto. Isso. Um olhar clínico, cuidadoso com a cultura. E como se isso relaciona com o evangelho, né? Então, uma vez que a gente entende que Deus ele é soberano, a soberania de Cristo ela tá sobre o universo. E Deus colocou o seu DNA, né, em cada pessoa, por mais que ela não reconheça. Então, existe algo no universo ou na produção cultural, nas pessoas, que vai apontar para Cristo, mesmo que ela não saiba. Então... É forte, mas é lindo, é isso aí. É aquilo que vem de dentro, a conversão não vem de fora. Toda verdade é a verdade de Deus, né? Então, assim,
quando um cantor de rap, eu gosto bastante de rap, assim, fala Mas Jesus é a verdade. Então, Jesus toda é a verdade. Isso, toda a verdade vem dele. Então, quando um cantor de rap manda uma linha, um verso que é uma denúncia, por que é uma denúncia da sociedade? Por que a gente não fala, cara, isso é muito lindo, isso é muito verdadeiro? Sabe quem concorda com isso? Cristo fala isso também. E a gente aponta isso para a Bíblia, a gente aponta para os versículos de Isaías, para Tiago, sabe? E a gente vai fazendo essas conexões. Então, acho que é muito importante que a gente lembre do que é essencial. Isso. E a essencial é a mensagem do Evangelho. Cristo pisou na terra por amor a nós, né? João 3,16, que talvez por ser tão batido a gente vai ignorando, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, a nossa tendência ela é perecer quando a gente caminha por conta própria. Mas Cristo andou na terra, ele pisou nesse chão, ele conheceu onde ele estava, ele falou a língua e ele apontou para o que é essencial, né? Então, acho que quando a gente entende em essência, né, o caminho que Cristo fez, vai ficando um pouquinho mais fácil da gente ter um olhar mais de amor para o mundo. Num outro exemplo, assim, de como a gente pode, talvez, não sei se estou respondendo a tua pergunta, mas estou indo para o caminho de como a gente pode olhar de uma forma mais amorosa e enxergar a graça no mundo, né, ou na produção cultural. Eu entendo que a gente, como evangélico, às vezes a gente tem muita tendência de querer dizer que vai ficar tudo bem, né? Não, porque tem que ter uma lição de moral no final, tem que ter, né? Sei lá, um filme cristão sempre termina ganhando, vai acabar bem, não sei o quê. Desafiando gigantes, aquelas coisas. Então, ou uma música, né? Cristã evangélica sempre vai apontar, né, para isso. Algo triunfal, né? Para o triunfalismo e tal. Quando, na verdade, se a gente olhar, por exemplo, os salmos, às vezes tem muito salmo que ele é para baixo mesmo, né? Eclesiastes também tem muito questionamento sem toda poesia ela mais para baixo do que para cima, né? E por que eu tô querendo dizer? Por que eu tô falando isso? Porque existe espaço para outras expressões das emoções humanas, dos questionamentos da vida, que tem resposta em Cristo. Certo? Isso está na própria Bíblia. A gente tem o livro de Cantares que fala sobre sexualidade. Não é sobre Jesus da igreja? Pois é. Mas olha que bonito. Eu achei que era. Mas olha que bonito. Como, um parênteses, eu acho maravilhoso quando a galera fala isso, porque eu tenho a oportunidade de dizer. Então você está me dizendo que Jesus encara com tanta beleza e tranquilidade o sexo que ele consegue falar sobre o amor dele para a igreja usando o sexo como analogia. Eu acho isso uma coisa muito maravilhosa. Sim. E olha como pura, a cultura... Né? Pura. Como é que Deus fez. E verdadeira. E olha como a cultura corrompeu a ponto da gente achar que o sexo é ruim. Não, o sexo é bom. A ponto de ter um livro na Bíblia dedicado a isso. E os teólogos estão dizendo que isso é uma forma que Deus encontrou de fazer um paralelo do amor dele para a humanidade. Então, vou exagerar agora. Se Deus não tem pudor de falar do amor dele comparando com o sexo, por que a gente tem? Sim. Entendeu? Saindo mas disso... é umbigo na tradução lá? Mas saindo disso, né, no Salmo a gente tem dia que o salmista está perguntando cadê Deus. Em Eclesiastes ele está perguntando um monte de coisa, dizendo que a vida não faz sentido, mas isso tudo é bíblico, isso tudo aponta para Cristo, certo? Certo. Então, partindo dessa compreensão de que a Bíblia também traz questionamentos que não tão facilmente apontam para Cristo, mas apontam, a gente pode olhar para a cultura, pode olhar para a produção cultural e eu acho que às vezes é até mais fácil. A gente dizer, essa pessoa tá até mais claro, né? Tá até mais claro. Aí a pessoa tá questionando coisas porque ela não conhece Cristo. A gente sabe que ela uma música, uma poesia, um filme, tá abordando um tema que é complicado, mas que a gente conhecendo, na verdade, a gente sabe que a solução é conhecer a Cristo. Sim. Então a gente pode olhar com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, porque às vezes, por exemplo, a gente falou por exemplo, tem a pornofonia, né,
da música, do funk e tal. E às vezes a gente tende a olhar isso com maus olhos. Obviamente é ruim, é feio, é Muita triste. coisa ruim, é. É muita coisa ruim, não estou querendo dizer. Mas a gente, como cristão, por que a gente não pode olhar com olhar de misericórdia e falar: pera, essa pessoa está confusa. Por que eu não oro por ela? Por que eu não oro pelo artista? Por que eu não oro com quem se identifica com isso? Não é um olhar. Acho que esse é um ponto importante. Redimir a cultura não é tornar necessariamente ela certa, mas é entender que ali existe ou uma verdade de Deus ou um clamor por uma solução de Deus. É o Deus desconhecido. O Deus desconhecido. É o Deus desconhecido. É Paulo chegando num lugar Exatamente. e chamando um poeta de profeta. Isso. Chamando o poeta de profeta. Num tempo de um Deus pagão. Em Atos 17. Pra gente, assim, até na Steiger, a gente consegue compreender isso. O Atos 17 ali, a Paulo em Atenas, quase como um tutorial, assim, né? De como, como fazer missão. Aquilo é demais. Como comunicar o evangelho, como ler a cidade, que a gente fala assim, como é que você percebe o que é importante para a cidade, e a partir disso você começa a dizer, olha, percebi que para vocês é muito importante isso aqui. Ele elogia, né? Legal isso aqui, hein? De vocês bonito isso aqui. Inclusive eu reparei que vocês dão muito valor e adoram esse Deus desconhecido aqui. E olha que coincidência. Paulo Maroto, né? Olha que coincidência. É sobre ele que eu vim falar. Aí ele já ganhou a galera, ele já tá... E ele cita o cara que construiu aquilo. Isso. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, não é uma frase de Paulo. Então ele fala assim, como dizem os poetas de vocês. E não precisa fazer estudar muito para entender que se ali ele estava falando pela primeira vez sobre o evangelho, ele não está citando um poeta cristão, pelos motivos óbvios. Então ele está citando um poeta, por assim dizer, né, para usar a nossa linguajar, mundano, secular, para dizer, seus poetas estão falando sobre coisas que eles não entendem necessariamente, mas que é um clamor que surge, que ressoa em vocês, e eu tô com a chave para desvendar esse mistério aqui. Bora conversar? Então acho que a gente como... E na praça, né? Na praça, isso. Aquilo aconteceu no Aerópago, aquela parada no lugar da discussão filosófica, né? Exatamente. Ninguém levou os caras para o templo para conversar sobre as coisas sagradas, né? Na verdade foi o contrário, né? Ele estava se eu me lembro bem, ele estava no ambiente religioso, e aí o pessoal falou, essa conversa é boa, vamos levar ela para o Aerópago. Vamos para o lugar da discussão. Vamos para o lugar da discussão. Então, é muito importante a gente entender, vide Jesus, vide Paulo, que conhecer o mundo, né, olhar para o mundo com um olhar de misericórdia, com o olhar de Cristo, é o que fecha essa conta. Eu acho que é o que é a chave, volta para a essência, né? É a chave para a gente entender até o que nos cabe e o que não nos cabe. Porque a gente está falando de uma maneira geral, mas vou talvez dar uma mudada aqui no assunto. Não, vai lá. Mas é muito importante a gente entender também, quando a gente vai falando sobre o evangelho na cultura, como é que a gente dialoga, eu acho que é uma prudência nossa também como cristãos e missionários, que a gente entenda também que esse é um mandato cultural para o povo de Deus. Mas a gente como indivíduo ou como um grupo menor, não necessariamente está apto ou tem condições para estar em todos os espaços. Então é muito importante que a gente também entenda assim, o que me cabe, e eu posso ir, eu posso dar resposta, é o meu nicho cultural que eu consigo conversar, que Deus colocou no meu coração, um coração de misericórdia, para não só orar, mas também para dialogar, para apresentar o evangelho, e o que não me cabe, e cabe a mim somente orar e pedir a Deus que envie pessoas, sabe? Porque assim, para a gente não cair, talvez nessa falta de sabedoria, de achar que a gente, enquanto indivíduo, um grupo pequeno, né, um grupo específico, vai ter que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, falando todas as línguas e tal. Não, o corpo de Deus, o corpo de Cristo, ele é grande e diverso. Até entre os discípulos, eles entenderam isso. Quem vai para um, quem vai para o outro, é isso aí. Então, existe também uma prudência, porque quando a gente tá falando de um terreno que ele pode ser um pouco espinhoso, de dialogar com a cultura, falar com quem pensa diferente, com quem é avesso ao evangelho, né? Produções culturais, pessoas que pensam tão diferente
que pode dar problema, né? Então é importante que a gente entenda assim, velho, eu dou conta de conversar com esse grupo. Amém. Eu não dou conta de conversar com esse grupo. Eu não consigo entender essa galera aqui. Então, me cabe orar e pedir a Deus que envie alguém. Sim. Né? E aí eu acho que nesse aspecto é onde a gente também consegue entrar muito. Porque a gente tem sido, por chamado e por vocações fazendo isso desde os anos 80, né? De dialogar com essa faixa de cultura jovem, urbana, que é avessa à ideia de uma religião institucionalizada. Sim. Então E no isso. Brasil, cara, nos anos 80, porque assim, quando surge esse contexto, missões urbanas, não sei de fora, mas no Brasil, você tá tendo ali desde a década de 60, não é científico isso aqui, tô tentando puxar na minha cabeça, Beleza. Não é uma mas conversa um acadêmica. êxodo rural. Tá. Então, quando a igreja vem para a cidade, e, por exemplo, eu conheço igrejas que chegaram antes da cidade, que a igreja é mais velha do que a prefeitura, entendeu, né? Isso. Tá Então, ligado. assim, isso aconteceu a rodo, em Minas, isso aconteceu a rodo, naquela região do Triângulo Mineiro, pronto. Então, quando começaram a falar a igreja para a cidade, ou as missões urbanas, eu acredito que foi também nesse viés, porque o Brasil, além de ter uma cultura exportada, o Brasil explodiu, as igrejas cresceram ainda na cultura rural. Uhum. Então, quando você ouve o pastor do teu pai, então ele vai dizer, cara, que isso aqui eu andei tudo de bicicleta, ó. Tudo de bicicleta, fazia aqui 7 congregações, andava 50 km por dia de bicicleta, que tudo era mato. Visitando Então, de casa em casa. pronto, porque o Brasil é uma nação mais jovem do que essas daí que nos evangelizou. Então, Isso. assim, então aqui as missões urbanas agora parece que é a hora, por mais que já passou um pouco o assunto, e eu acho que não, que agora que a gente está começando a entender o que é cidade, cara. O que é cidade? Qual é o dilema da cidade? Uhum. Então, qual é a minha tribo? Cara, eu não sou um cara muito definido no sentido de tribo, de punk, de não sei o que lá, não sou. Mas eu tenho minha tribo de empreendedores, que eu gosto de conversar sobre isso. Então, isso é uma. O evangelho está ali, a gente chama de transformação. cena cultural, né? Uma Essa é a cultural. cena, essa é a minha cena. Isso. Esse é o meu lugar. Então, é a música, embora não seja música, gosto demais. Então, eu acho que é agora que a igreja brasileira precisa falar de missões urbanas, de uma igreja para a cidade. Uhum. Tal mesmo, a Então, cidade. Então deixa eu te devolver agora. Aqui é pastor conversando com missionário, né? Então deixa eu devolver agora. Pastor. Quem que é o pastor? Você é o pastor ou eu sou o missionário? Tô brincando. Vai. Pastor, como é que funciona, então, o papel da igreja sendo um lugar mais diversificado, né? Porque, explicar melhor de onde vem a nossa conversa, né? A gente tá numa missão que já reúne uma galera diferente. Então acaba sendo, os diferentes aqui, eles são iguais, né? Mais ou menos. Mas aí quando a gente chega domingo na igreja com outra galera que é realmente bem diferente, de idade, de tribo, de interesse, e como é que a igreja local prega o evangelho, ou acolhe, ou cuida, ou pastoreia, acho que é a melhor palavra. Como é que ela pastoreia de uma maneira que a igreja entenda que ali é tipo um QG, né? Dali ela sai para ser missão nos seus diferentes nichos. Sendo que é uma galera tão diversa. Eu acho que vocês deram um passo assim, o maior passo, ao meu ver, da Steiger é o último que vocês deram. É considerar esse processo um ambiente de família. Porque qualquer pai com 3 filhos tem 3 tribos. É verdade. Então, assim, qual é o dilema da família, da igreja? O dilema da igreja, lá no princípio dessa conversa das missões urbanas, era doutrinária, era moral, era ética, era de costumes. E as tribos, cara, não dá pra você... Você não vai chegar num ponto em comum que não Cristo, mas você não vai chegar em ponto em comum. Agora, como igreja, eu acho que se a gente analisar as pessoas como membros da mesma família, e por serem membros da mesma família, elas vão ter liberdade de se expressar daquilo conforme ela entende que foi chamada. Então, se a gente ficar preso ao dilema doutrinário, a gente vai ter uma tribo.
Por isso que é uma denominação, porque todo mundo se denominando aquilo. Então as denominações não conseguem conversar com a diversidade. As missões, como elas não tinham uma doutrina tão bem estabelecida naquela Rígida, né? coisa da eclesiologia, elas estavam ali naquilo que todo mundo concorda, tem que pregar o evangelho. Então elas conseguiam conviver. Então se fazer lá o Tribal Generation lá, o pessoal da Terra lá em Uberlândia, aquilo era uma confusão. Era o hippie com o punk. E, assim, acampando no mesmo lugar. Assim, por quê? Porque foi passado o quê? Uma visão de família. Então, assim, quando a organização que se chama igreja entende que, para mim, o seu maior amadurecimento doutrinário é ser o povo família de Deus, então ela consegue olhar para o cara aqui do trap, do rap, do funk e consegue ver beleza no que o cara faz e consegue aplaudir o filho. Porque não é mais o funkeiro, é o filho, mano. Quando o cara vai... Você tem filho? Quantos anos eles têm? Tenho 2 filhas, uma de 1 ano e meio e uma de 5 anos. São muito pequenas aí, mas a de 5 anos já deve ter feito alguma apresentação Já. Na escola. Beleza, você estava importando que cor que ela vestia a roupa dela, se ela ia fazer funk, ou rap, ou se ia ser balé. Você nem lembra, cara. O que você lembra dela? Então, assim, não era o que ela estava fazendo, era ela fazendo. Então, assim, ver que por trás da cena cultural há uma pessoa... Da capa, né? É uma capa, forma, é a roupa. Existe uma essência. É a roupa. Então, que essência que é essa? Como você começou se apresentando. Filho amado de Deus. Então, como você vai se expressar? Isso aí é o que Deus te chamou para fazer. Então, eu acredito que, por exemplo, a Mosaico, que é a igreja onde a Stargate está lá colada à parede e é onde você está congregando, vocês vão viver assim o ápice do amadurecimento com a chegada desses caras diferentes. Porque aí a família vai ser posta à prova. É isso. Aí não, então nós somos família, então agora eu quero ver os caras que são distantes culturalmente, sentando junto e servindo a ceia um para o outro. Como era Jesus botar um cobrador de imposto e um que estava devendo para ele? Então, assim, é engraçado a cena do The Chosen. O The Chosen mostrou isso muito legal, porque Pedro estava devendo para Mateus. Então, assim, e agora eles têm que sentar na mesma mesa. Você assistiu esse episódio? Tu acredita que não? Cara, mas vale a pena. Porque eles fizeram essa cena... Eu fiz o caminho inverso. Eu não esperei sair o livro, o filme, eu li o livro. Você foi no livro. Não, mas eles fizeram essa cena de uma beleza, velho. Porque o Pedro tá encanado com Mateus. E quando Jesus chama Mateus, o Pedro tem muita resistência. Tem muita resistência. E o Pedro era doido, era zelote. Então, assim, é Jesus mostrando que entre os discípulos já haviam tribos. Né? Tribos. Porque tem pessoas de leituras judaicas diferentes, de composições culturais diferentes, de caminhos que foi percorrido diferente. Então, o Mateus, e depois vem o Lucas, um médico, entendeu? O cara, médico sempre foi médico, sempre estava acima dos outros no sentido intelectual, financeiro. E aí o cara ainda vai e escreve um texto bíblico e Jesus ainda põe na conta. Então, assim, e vai na Bíblia. Então, assim, me alonguei aqui, mas para mim, Jesus matou a pau quando conversou com Pedro e falou assim: Pedro, quando você se converter, fortalece seus irmãos. Fortalece seus irmãos. Isso é pesado. Porque você ainda está achando que é pelo rito, ou é pela veste, ou não é por nada disso. E Pedro teve dificuldade, porque Pedro foi o cara que teve mais dificuldade de romper. Ele com o Cornélio lá, você que gosta de stand-up? Eu gosto também. Então, assim, chega a ser cômico. Chega a ser cômico. A minha cena do Pedro e Cornélio, porque foram 2 homens buscar ele na casa dele. Você lembra desse texto? Foram 2, Atos 10, né? Foram 2 homens buscar Pedro. Eu acho que os 2 foram, eles eram grandes ainda. E se fosse 2 mirradinhos, Pedro não ia. Então a tática de Deus era, vou botar 2 caras brutos, que Pedro não vai ter como de falar não. E ele vai ter que viver esse constrangimento de ver o evangelho sendo pregado na casa de um gentil e ele recebendo o Espírito, outra tribo. Então qual foi o cara que Jesus falou que tinha maior fé? Maior fé de todas que ele já viu. Foi um homem de outra cultura, de outra religião, e ele ainda era um homem rico, que tinha escravos. Então assim, Jesus bateu com a cabeça. Então ele viu coisas que a gente não viu, cara. Porque o que ele estava vendo? O ser humano.
ser humano, o eunuco, a mulher samaritana. É. Então, assim, Jesus foi, acho que o primeiro a descortinar essa cena cultural, né? Mas fala mais aí, um pouquinho. Não, mas eu gostei muito de ouvir. Você falou muita coisa que ressoa muito em mim, porque essa coisa da gente encarar o filho, né? Por trás, isso mata a pau, toda a discussão, né? E da gente entender, como você falou agora também, sobre. Eu só vou, na verdade, repetir o que você falou e pontuar. Um apêndice melhorado, revista e corrigida. Não, assim, essa parte de que, tipo assim, Jesus ele olhava pros improváveis, né? Às vezes a gente tem uma questão de achar que Jesus só cuidava do pobre, do marginalizado e tal, e sim. Mas, por exemplo, ele encarou que quem tinha maior fé era um rico. Mas foi na casa do Zaqueu? Não existe, Jesus nunca viu isso. Então, é porque a gente tem essa tendência de querer categorizar, né? E Jesus está sempre confrontando as nossas... Ah, agora eu entendi. Não, ele vai dizer, não, mas ainda falta entender isso aqui, ó. Ah, entendi, agora luta, o evangelho é também luta de classe. Não, mas o rico também pode, sabe? Então, assim, esse lugar de desconforto, ele é muito importante da vivência do evangelho, acho que ele está na raiz de viver comunidade centrada no evangelho, e não é diferente em missão, né? Uma vez que a nossa conversão enquanto amadurecimento na fé, na compreensão de quem Deus é, de quem Jesus é, o que ele espera de nós, ela é uma constante, né? Não à toa, por exemplo, a gente faz um treinamento na Steiger, tem alguns em São Paulo, mas assim, a gente também tipo, vai em igrejas, reúne a galera para fazer um treinamento sobre missão e tal. E aí, parte do treinamento eu sempre pergunto assim, uma pergunta o que a gente faz com missão, o que é missão? E aí, uma segunda pergunta o que é se converter, né? E aí porque se a gente faz missão na expectativa que as pessoas se convertam, né? É bom conversar sobre o que é a conversão, né? E aí eu sempre cito esse texto que você falou, que é muito bom e confrontador você ver que os discípulos estavam há 3 anos com Jesus, Pedro, né, estava entre os mais próximos, e nas últimas lá Jesus fala, quando você se converter, aí você fortalece seus irmãos. O que me parece que, sim, existe um momento em que a pessoa entende quem Cristo é e ela se rende, beleza. Mas é como se fosse um checkpoint, assim, né? Tipo, existem outras conversões que vão acontecendo ao longo do caminho. É a conversão do céu e da terra. Eu falo isso. Tem gente que converteu para ir pro céu, mas não converteu para viver na terra. Isso, exatamente. Então, assim, essa conversão, ela vai vindo junto com a maturidade, com uma compreensão maior do evangelho, quando você, eu entendi, eu tô vivendo por aqui, aí em certo momento Jesus te confronta e fala, mas aquela galera ali que você tem uma certa raiva, também é filho meu. Trate de amar também. E a gente vai ter, Jesus, mas isso aqui, eu não concordo com o que eles fazem, não concordo com como eles enxergam a vida, não concordo com a música que ele escreve, tentando fazer voltar aqui para a comida que eles comem, nada. Mas são meus filhos, então engula seco aí, respire fundo. Mas foi sobre comida que Jesus foi conversar com Pedro no sonho lá. Isso. Foi sobre comida, velho. E sabe que hora que era? 12:00. Tá escrito na Bíblia. Olha aí. Por volta do 12:00, Pedro teve uma visão para comer um animal e ele falou não. Então, assim, é por isso que eu te falo que é família. Porque a conversão de Cornélio, que é a primeira cena do evangelho saindo do gueto judeu, a primeira cena é Cornélio. Segundo Atos, pelo menos, né? E nessa cena, isso acontece numa mesa. Olha aí. Entendeu? E qual que foi o descontentamento dos judeus? Seguindo a leitura lá, não foi nem porque Pedro viu o Espírito Santo sendo derramado, foi porque Pedro comeu com eles. Por isso que há várias conversões. Isso. Então tem muita gente que nem acha ruim o povo se converter, acha escandaloso, mas se a gente sentar com eles, e isso que é o ápice da conversão. Então é o combo de Jesus para a vida de Pedro. Mano, você vai ver que o Espírito não é propriedade sua, e você vai provar isso comendo com os caras. E sim, uma comida que você não comeria, uma casa que você não entraria. E quando você for questionado, você não mente, porque quase que ele escorrega também quando... Isso.
Quando perguntou pra ele lá, ele, não, você não sabe. Não foi bem assim. Eu fui quase obrigado. Então, assim, é por causa disso. Dessa dificuldade cultural que as pessoas têm, olhando para Jesus, olhando para os discípulos, e como que o evangelho, ele vai, por causa do Espírito Santo, né? Essa é a marca do Espírito Santo. É o Pentecostes. A comunhão do Espírito, né? Tribo. É a tribo. São as demais tribos no mesmo lugar, entendendo tudo que Deus tinha para falar. Uhum. Tribos totalmente diferentes. Um escândalo. Como é que todo mundo tão diferente entende? Porque é um ponto em comum, que é o que você colocou lá antes, né? Que é o que está no coração. Aquilo que o cara chama de desconhecido, aquilo que a poesia dele almeja, aquilo que a dor dele produz, ou a alegria dele produz, isso tem nome, né? Isso para nós se chama Jesus. Então, como é que... Fala assim, para não ficar muito filosófico, e junta nós dois assim, fica meio estranho, né? Então, dá um exemplo assim, de alguém que você pessoalmente sentou e fez uma ponte cultural, é assim que a gente chama, né? Sim. Fez uma ponte cultural e viu beleza naquilo, e depois o cara entendeu que aquilo era o Jesus que a gente proclama. Massa, assim. vou falar. Tem algumas histórias, assim, de vezes que a gente foi pra rua, né? E aí tem uma que me marca sempre, assim, que foi quando a gente tava... Uma das coisas que a gente faz quando a gente vai pra rua, a gente faz entrevistas com a galera. Então, assim, é uma coisa, até fica a dica aí, muito fácil de fazer. A gente pega um celular e tal, fala assim, vai abordar Vocês filmam também, né? Às vezes a gente filma quando o pessoal permite, assim, ou grava o áudio. Mas aí a gente tem algumas perguntas existenciais. Fala assim, ó, ele tá fazendo a pesquisa aqui e tal, então mesmo, né? Para entender o comportamento da cultura jovem e tal. Você topa responder algumas perguntas? Topa. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas mais existenciais. Você tem algum sonho na vida? Você acredita em alguma coisa maior, uma força e tal? E a pessoa vai dizendo. Vocês não se identificam. Não, a gente só chega e vai perguntando. Tá. Melhor, né? Senão fica já enviesado o negócio. Exatamente. Tá. E aí é até legal, um parênteses, eu vou chegar na história especificamente, mas é legal ver como as pessoas, quando a gente tá muito dentro da igreja, a gente acha que a gente tem um preconceito com a gente mesmo. A gente acha que a galera tá muito fechada ao evangelho, mas quando você se dá o trabalho de ir, trocar uma ideia, falar com o desconhecido na rua, faz algumas perguntas, é meio doido você ver que você faz uma pergunta tipo assim para um jovem: você tem algum sonho na vida? E o cara passa 5 minutos falando, velho. Aí você pergunta: você acredita em alguma coisa maior? A pessoa passa mais 7 minutos falando. Pra mim, me dá uma impressão muito doida, uma impressão muito forte de que se a pessoa tá se abrindo com um desconhecido que fez uma pergunta pra ela na rua, é porque é um assunto que tá ali dentro dela, só não, talvez ou em casa, ou com os amigos, ou na rua, enfim. Ela Ninguém não encontra, fez essa pergunta, né? Ninguém fez essa pergunta, ou quando o assunto pensa em surgir, vira uma piada e passa, mas ninguém chegou na moral e falou assim, olhando no olho: o que você pensa, velho? Como é que você encara a vida assim? Sabe? Quem é você, né? Nesse jogo. E fica calado esperando a resposta vir. E a galera fala com o desconhecido, pô. Então, assim, isso é muito doido. Mas voltando pra história. Quando a gente chega lá, eu tava perguntando, assim, né? Eu perguntei assim, tipo, se você acredita em alguma força maior, e teve um cara que falou: olha, já acreditei, tá, mas não acredito e tal. E aí lá pra gente perguntou assim: você tem o costume de orar ou de jogar bons pensamentos, né? Boa energia pra alguém, alguma coisa assim? Aí o cara falou: toda noite. Aí eu falei: mas ainda agora tu falou que não acreditava em ninguém, mas agora toda noite tu pensa, tu fala algum... Com quem que tu acha que tu tá falando, sendo que tu não acredita em ninguém? Pergunta que surge se você se deu o trabalho de ouvir, né? Ouviu. Então, e não é ofensivo, porque foi o que ele respondeu. Então... não foi você que disse isso. De uma escuta atenta, né? São dúvidas que vão surgindo de uma escuta atenta. E aí o cara falou: eu acredito, eu pergunto toda noite, falo toda noite, porque no fundo eu tenho a esperança de que tem alguém me ouvindo. Eu não consigo não acreditar de verdade. E aí eu falei: e se de repente o fato de eu ter vindo aqui conversar contigo sobre essas coisas não for uma resposta para essa tua oração? Ele falou: não tenho dúvida, tenho certeza que é isso. Então é muito bonito assim, a gente ver quando uma conversa sincera, né, de perguntas dispostas a ouvir, né, ela acontece. Lembra que eu falei
do treinamento que a gente faz, né? Sim, Eu falei sim, da sim. pergunta do que é a conversão e do que é evangelismo. Quando a gente pergunta assim no treinamento o que é evangelismo, todo mundo sempre responde de uma forma muito proativa, assim, né? Propositiva, na verdade. É, tipo, é falar, é o id, é proclamar, é Aham. tal. É, mas ninguém responde, tipo assim, é se relacionar ou é ouvir, né? Uhum. É se fazer presente. Uhum. E acredito que voltando assim para o momento que a gente tá, né? De muito conteúdo, muita gente falando, todo Uhum. mundo dando Uhum. opinião, sobre religião, inclusive. Talvez uma das melhores formas da gente compartilhar o evangelho é a gente se dando o trabalho de ouvir. Quais são as perguntas, né? É. Ah. E aí teve uma vez também já na nossa casa lá cultural, na galeria, a gente faz de vez em quando o sarau, né? Que aí também é um momento de reunir os artistas, a galera, né, toca suas músicas. E é bom também ouvir os artistas, porque eles já estão ali botando seu coração para fora, né? A partir disso a gente já pode trocar uma ideia. E aí teve uma cantora que foi lá e ela cantou a música dela, se apresentou, ficou super feliz, porque acho que tinha sido a primeira apresentação dela, assim, né, nas músicas autorais em público e Aham. tal. E aí tinha outros amigos da gente, artistas, que estavam lá se apresentando e que são da fé, né? E aí também estavam lá mostrando as músicas deles e compartilhando um pouquinho da fé deles. E aí essa menina, ela foi se sentindo muito à vontade, assim, também, de falar, bicho, tem uma galera que é crente, como é que é? No final do sarau, ela mesmo falou, tu tá com o violão aí? Toca um louvor aí. Ela começou a pedir pra puxar um louvor, e aí ela foi cantando, ficou super empolgada lá, assim, depois que acabou a programação. E pra mim, assim, nesse meio de preconceito que a gente tem, né? Tipo assim, velho, a gente não pode parecer que a gente é crente, evita louvor e tal, tal, tal. Nada. E a gente vai vendo que, tipo assim, a depender do ambiente, veio de uma pessoa não cristã, né? A vontade de cantar um louvor e tudo mais. E aí ela, quando saiu de lá nessa noite, ela falou assim, ela tinha ido outras vezes lá, né? Quando ela saiu desse dia, ela falou, adorei. Ela falou assim, por isso que eu gosto tanto de vir aqui. Eu sabia que tinha um cheirinho de Jesus aqui. Eu achei muito lindo. Ah, muito Achei muito bom. lindo a Cheirinho forma de dela. Jesus foi a fragrância. Paulo já falou disso. O bom perfume de Cristo. Eu sabia que tinha um cheirinho de Jesus aqui. E ela, na hora que ela tava vindo embora, se Muito despedindo bom. assim, né? Eu achei muito lindo que a gente tava falando sobre esse medo, receio que a gente tem, tipo assim, pô, mas tem uma igreja aqui atrás, Sim, mas eu sim. sou crente, se eu falar aqui da minha vivência de igreja. Mas quando a gente coloca isso de uma maneira honesta, sincera, respeitosa, Respeitoso. é muito difícil a pessoa do outro lado vir com ódio gratuito. Sendo que a gente tá olho no olho, Sim. sendo que a gente tá se relacionando na moral aqui, né? Tá se permitindo Mesmo se ele ouvir, trocar vier com ideia. ódio, faz igual Jesus, né? O Gadareno E mesmo chegou que cheio venha. de ódio lá. Qual que é teu nome? Tudo bem? Pois Como é é. que você tá? Então, assim, é isso, né? É Exatamente. isso. A gente quebra o ódio com amor, né? Então, e as respostas vão sendo essas positivas, né? Pô, tem uma igreja aqui, que onda, a igreja ajuda, que legal que tem uma igreja que entende isso, ou sentir o cheirinho de Jesus, sabe? Então, essas experiências, elas parecem sutis, mas é isso, da criação do relacionamento que a pessoa vai conhecendo a gente, aí vai querendo voltar, e a gente vai Sim, conseguindo construir conversas mais profundas. sim. E outra, tem uma coisa nas agências, não sei se é agência que você chama Steiger, mas nesses lugares de missão, Jocum e etc., que é a vida do próprio missionário, né? Que Uhum. uma vez, como a gente viaja bastante, eu estava no acampamento de adolescentes e aí o menino me perguntou: Nossa, você viaja muito, tal, aquela coisa. Pregou para muita gente. Pois é, pregou para muita gente. Aí ele falou assim: E quantas pessoas você acha que se converteu lá? Aí eu falei: Isso é difícil, né? Eu falei, brincando, né? Eu falei, não, eu tô brincando, eu vou te falar. Ele falou, quantas? Eu falei, eu tenho anotado. Eu falei, não, acredito. Eu falei, eu tenho anotado. Ele falou, quantas? Eu falei, uma. Eu falei, qual? Eu falei, eu. Então, assim, importa que eu continue. Então, eu É, acho que é esse o segredo também o que remanescente fiel, é né? isso, cara. Que Deus chamou a gente para pregar. Deus chamou a gente para pescar e não para ser pegador de peixe. Então, é diferente. Diferente. Então, é por isso que toda vez que Jesus vai conversar com o Pedro, a rede está vazia. Então, assim, é esse o drama, é essa a questão, não é a quantidade de os resultados da missão. Isso. Eu tenho um pouco de cisma com essa questão, É um tema sensível, realmente. ainda mais para vocês que trabalham gourmet, né? Gourmet. É porque Explica melhor, gostei. você tem um Desse termo. café, Justo. você não tem uma rede de hambúrguer McDonald's, você atende a pessoa.
Então você vai, o gourmet que eu estou brincando aqui não é o evangelismo de praça pública. Você vai ouvir a pessoa. Então não tem como você quantificar isso. Não tem como. Então se você pegar o que a Steiger fez ao longo desses anos, dessa forma mais relacional, e o que a Jocum fez, que foi o chamado que a Jocum teve, de uma coisa daquilo que a gente chamava evangelismo de impacto. Os números são totalmente diferentes, mas não foi para ser a Jocum que a Steiger foi chamada. E nem todo mundo coopera com todo mundo. Mas, ao meu ver, caminhando para o fim aqui, a visão da Steiger está muito bem consolidada justamente por dar essa continuidade que o impacto não dava. Nós recebemos 180 mil pessoas no Maracanã e 35 mil fizeram um apelo. Tá, e daí? Amém. Mas tem 20 frequentando o café, né? Toda semana. Pronto. Então Jesus, as conversas mais sérias que Jesus teve foi com 12. E as mais assim mesmo foi com 3. Então assim, eu acho que a beleza disso tudo que você está falando me remete à possibilidade de todo mundo se ver, com aquela cisma antiga, né? Todo mundo se vê como um missionário em potencial. Se todo mundo fizesse perguntas para alguém no seu trabalho, então qual é o gueto de São Paulo? É o trabalho, cara. É o trabalho. A coisa da tribo posso estar falando uma grande besteira aqui, mas a tribo, ao meu ver, em São Paulo, é muito mais de quem veio de fora do que quem de fato está ali agora, assim, nasceu ali. A tribo de São Paulo é o trabalho, cara. É o dinheiro. Faz muito sentido. Quem vem de fora até vem com alguns estereótipos, mas quem está dentro, ninguém vai para São Paulo para fazer um amigo. Então, assim, rapaz, minha vida está meio solitária. Porque é uma terra de oportunidade, né? É o dinheiro. Então, assim, qual é o Deus de São Paulo? É o dinheiro? Qual será que é o Deus aqui? Pode ser a sensualidade? Geralmente, lugares de praia lutam com essa questão da sensualidade. As pessoas estão sempre muito mais expostas e etc. São Paulo, é raro a gente, no nosso gueto ali, ver alguém com roupas curtas. Isso não é muito comum para nós. Mas aqui já é uma conversa. A gente não precisa. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja, o pastor teve que escrever no boletim da igreja sobre o tipo de vestimenta no culto e tal. A gente não precisa disso porque, entendeu, né? Não é Parte uma do ano preocupação. tá frio, inclusive, não, a pessoa vai coberta. A gente tá no frio. A gente, sei lá, academia é mais para postar mesmo, sabe? Vai lá, dá uma postada e vai embora. Nem é tanto assim quanto em outros lugares que tem que lidar com o corpo. Mas enfim, cara, muito bom conversar com você. E eu quero deixar esse último espaço assim para você falar um pouquinho de se esses treinamentos são postados, eles são abertos, se vocês vão em qualquer igreja que se convidar, ou se não, tem que vir para Recife, tem que ir para São Paulo. Como é que tá a agenda de vocês nesse momento? A gente tem uma base sólida em São Paulo, né? Então tem frequentemente os treinamentos acontecendo lá, mas a gente também vai estar à disposição de igrejas, de ministérios, ou de grupos de igrejas, enfim, para ir em cidades específicas, né? A gente estando aqui, especificamente eu, né, a equipe daqui, estando em Recife, a gente faz isso também aqui nas igrejas de Recife, então também estamos à disposição. Mas tanto você pode ir para São Paulo, você pode ver lá, @Steiger Brasil, vai estar aqui por baixo em algum lugar. Aqui no canto direito da tela. Vai ter o Steiger Brasil, tem o arroba também da galeria, que é a nossa casa cultural aqui, pra você conhecer, né, ver um pouquinho lá do que a gente, das movimentações. Mas, se quiser colocar o meu pessoal, porque a gente pode também, me coloca à disposição também pra gente trocar essa ideia. Só pra gente não esquecer. Me coloca à disposição pra gente trocar essa ideia sobre, quero saber mais da Steiger, quero receber um treinamento na minha cidade, ou enfim. A gente tá à disposição para fazer isso acontecer. Show. E aqui, cara, não te avisei antes, mas a gente tem um quadro só. Eita. Esse quadro é polêmico, tô brincando. Eu ia te perguntar sobre coisas polêmicas. Momento polêmico agora. Não, corte. Não é não, mas nesse entendimento de que todo mundo... Quem você queria que não existisse missão? Diga aí. Eu nem vou fazer a pergunta. Eu nem vou fazer a pergunta que eu quem você não tira o chapéu? Não é isso. É o contrário. É uma mensagem que você carrega no coração. Porque, como eu creio que
todo mundo foi chamado para alguma coisa. Então eu sou bem sistemático nisso, assim. Eu li a Bíblia lá e não tem o chamar para nada, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você é apóstolo, você é mestre, ou você é profeta, ou pastor. Então, enfim. Então eu acho que todo mundo carrega uma mensagem, todo mundo tem no coração algo que, cara, se eu tivesse a oportunidade de dizer para o mundo inteiro, eu diria. E aí a gente lançou esse quadro aqui, 2 minutos para o mundo. 2 minutos para o mundo. Se o mundo inteiro parasse para te ouvir agora, todo mundo conectado, não ia ser nem depois. Brasil, mundo conectado. Agora, como ao se fosse vivo. aquele plantão que aparecia na Globo, só que no mundo inteiro, e você teria 2 minutos para entregar uma mensagem para o coração da humanidade. O que você falaria aí? Você olha para a câmera 19, essa aqui, azul, e você fala lá. Ao vivo, ao agora. vivo no seu coração. Queria dizer que se permita estar errado de vez em quando. E se permita dar nome aos erros. A gente costuma falar que ninguém é perfeito, beleza, mas quando a gente diz assim, beleza, mas você errou aqui, aí a gente quer conversar, quer desfazer. Então, acho que é um exercício muito importante de humildade, a gente conseguir assumir que todo mundo erra, que erros vão ter nomes, e tá tudo bem, porque a graça de Jesus está aí e a gente pode se consertar, pode melhorar, tem a vida comunitária para se ajustar. E lembre que o mundo é muito grande, né? A gente tem nossos problemas, tem nossas vivências, nossas alegrias, mas o mundo ele é muito grande e num dia ruim é bom lembrar que o mundo continua existindo independente daquele nosso problema que está consumindo nossa cabeça. Isso dá um respiro para a gente conseguir seguir em frente. Para além disso, existe um amor que pode sim transformar a sua vida. E para mim o nome desse amor é Jesus. Então, se para você também faz algum sentido isso, vamos trocar ideia. Valeu. Um beijo para você que está do outro lado da tela. Valeu, cara. E eu vou aqui, tava até esquecendo que você quase não ganhou. Eu ia te perguntar, você gosta de café? Pô, você trabalha com cafeteria lá, se você não gostar de café, tem que se converter. E aí, como a proposta do Proposições é sempre uma mesa, é sempre assim, às vezes a gente não consegue, né, fazer uma coisa organizada assim, né, mas sempre foi uma proposição, isso que você falou, olhar minha vida a partir de alguém que no máximo tem algumas proposições. Amanhã mesmo me arrependo do que eu falei hoje, então assim, graças a Deus por isso, a gente está em constante amadurecimento, né, e aí eu dou essa canequinha justamente pro cara lá na comunhão, beber um café, e porque ela é de fato muito boa. Você pode segurar teu café aqui, ó. E você vai lembrar sempre da nossa vida, proposições, fazer aquela propagandinha. Vou usar com certeza. Deus te abençoe, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado demais, Daniel. Obrigado. Eu que vim aqui na tua casa, mas assim, obrigado por você ter aceito, porque eu sei, é corrido para todo mundo, mas eu espero de coração, agora, finalizando a minha parte, que você e eu, né, consigamos entender quais são as pontes culturais que a gente tem que atravessar. E sabe o que me faz querer atravessar uma ponte cultural? Porque alguém atravessou para me alcançar. Entendeu? Eu era alguém a ser alcançado e alguém teve que ir lá visitar a minha cultura. E eu vou te falar, cara, eu não sou um cara fácil, não. Então, assim, alguém teve que insistir na minha vida, alguém teve que me fazer perguntas difíceis. E às vezes agora eu sou esse alguém que não quer andar essa milha com alguém que andou 4 comigo e não quer andar 2 com alguém. Então, em nome de Jesus, assim, perceba essa riqueza do Evangelho. Fundamento para nós é Cristo, a verdade absoluta é Jesus, mas nós devemos encontrar espaços dialogais para que essa verdade seja estabelecida também na vida de outras muitas pessoas. Conheçam a Steiner, sigam o Lucas, sigam todo mundo lá como você chama? Da galeria. E tá faltando um quartinho lá, viu, do Profeta, pra vocês hospedarem algumas pessoas lá, porque para melhorar, o cara tem que dormir lá, né? Aí o trem pega fogo mesmo. Tem que botar um Airbnbzinho lá. É isso aí. Obrigado, gente. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta, creio que ainda aqui em Recife, trazendo mais amigos, convidados e esse papo, muitas proposições. Sejamos uma bênção e até semana que vem. Salva de palmas, galera! Valeu! Vamos, velho. Caramba, hein? Quase que a gente fica aqui até semana que vem.